Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou Erison Silva e este é o grupo de estudos de filosofia, né, da moral e ética do Genefil. Estamos aqui hoje com Ronald, Guilherme, Cícera, Carlos, Ronaldo, né, para dar continuidade à leitura e debate, né, coletivo da segunda sessão da Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant, né? E hoje exclusivamente a gente está com estavam debatendo aqui, né, nos bastidores lá do nosso grupo no WhatsApp, inclusive, né, se você gostaria de participar, né, da leitura do debate deste, né, ou de outros livros, de outros textos tradicionais, clássicos da filosofia moral, né, da filosofia da moral ocidental e até mesmo não ocidental, entre nosso grupo lá no WhatsApp, okay, e participe com a gente. E aí, hoje, estamos colocando sobre a questão se o indivíduo ele antecede ou não a comunidade, né? E, do ponto de vista filosófico e até mesmo histórico, né, a gente tem que colocar que a gente só sobreviveu, principalmente ao nosso período nômade, né, por conta que a gente vivia em comunidade, a gente caçava e coletava em comunidade, né? Até se tornar sedentário e nascer a propriedade privada, nascer todo, né, as instituições que vão estruturar a nossa sociedade, a gente continua, né, vivendo em comunidade, né? Tanto que a gente vai ter Aristóteles definindo o ser humano como um zoon politikon, um animal político, um animal social, né? Por conta que a gente tem essa necessidade de viver em comunidade. É apenas quando a gente chega na modernidade que a gente vai ter o surgimento, né, a fundação, né, desse sujeito, desse indivíduo que vai ser portador de direitos, né, que vai estar ali, né, tendo que ser garantido por um Estado que é resultado da comunidade. Né? Lembre-se do Leviatã, da imagem do Leviatã, do Hobbes, que é, né, é um gigante formado por diversos indivíduos, né? Então, tipo, a comunidade estão ali, tem, né, diversos indivíduos sendo constituindo esse gigante que a gente chama de Estado, né? Então, já pressupõe, né, a comunidade, para que haja um indivíduo, né, que haja uma comunidade. O indivíduo ele só se individualiza, né, em relação àquilo que ele é diferente de si, né? Ele precisa de um outro. E talvez aí seja até a questão da dialética hegeliana, né, de se afirmar perante o outro, né, para poder, né, entender o que é autonomia, se individualizar e etc. Mas eu preciso do outro, ou seja, eu preciso da comunidade, eu preciso dessa relação, certo? Seja ela dialética, seja ela não dialética, a gente acaba, né, tendo que viver em comunidade, e para isso a gente vai acabar estabelecendo leis de cunho moral, leis de cunho políticos, né, de cunho, como posso dizer, legais, certo? Legalistas, que isso aí já iria para o campo da filosofia do direito, da política, né, e que a gente, querendo ou não, enquanto pessoa, né? A gente olha muito, mas a gente também é constituído pelo outro, né? Se a gente pegar um pensador moderno chamado David Hume, ele não fala isso com essas palavras, mas ele deixa muito a entender que a gente é a gente porque a nossa personalidade é formada como um mosaico, no qual a gente acaba costurando, né, em nós aspectos da personalidade dos outros, certo? Então eu pego um pedacinho da personalidade do Guilherme, do Ronald, do Aldo, certo? Que vai, né, constituir a minha própria personalidade, entendeu? E isso se dá tanto através de um movimento, né, que a gente se dá conta que está fazendo, quanto também de um movimento que a gente também não se dá conta. Porque o Hume, ele é um daqueles pensadores que admite que existem operações mentais que a gente não tem consciência de que elas estão acontecendo, certo? Rainer, seja bem-vindo, Rainer, ao encontro.
Tá travando, né, Ronaldo? Tá todo mundo me escutando bem aí, galera? Aqui não travou, não. Não travou, não? Não. Pode ter sido a tua internet, tá, Ronaldo? Qualquer coisa, dá uma sacada aí. Temos outro. Bem, e aí é só para dar a introdução, porque é, boa noite, boa tarde, não sei, né, dependendo de onde se está nesse país, do tamanho do continente, já pode ser muita tarde, né? Sejam bem-vindos aí, o Ronaldo Luiz, temos mais um, e tem uma galera aí entrando. Sejam bem-vindos ao grupo de estudos, né, de filosofia da moral e ética do Genefil, ok? Valeu aí. Enfim, é só para colocar essa introdução a vocês, que quando a gente está discutindo, por exemplo, filosofia moral do Kant, a gente está discutindo a filosofia moral de um sujeito, tá ligado? Tem um sujeito aqui, kantiano, né, que você pode dizer é um indivíduo que tem suas características de ser racional, de ser finito, de ser imbuído de necessidades, e que ele está, né, pensando quais são as regras morais para se viver consigo mesmo e com os outros. Então, tipo, a moralidade ela não é dada de modo isolada, né? Por mais que eu tenha que refletir isoladamente, quase de modo solipsista, acerca dessas leis morais. Por quê? Porque para Kant, né, eu tenho acesso a elas na medida que eu faço um exercício da minha racionalidade, né? Então, a gente sempre colocar essas coisas aqui. E agora apareceu o Taiga, que eu não sei quem é. Enfim, sejam bem-vindos aí, todos vocês, ok? Vocês gostariam de dar alguma palavra antes da gente começar a leitura, ou a gente já vai direto para a leitura? Eu queria, viu, só explicar o Guilherme, que ele fez a colocação, que eu estava falando antes, né, antes dele entrar. A dificuldade que eu tenho é porque eu também estudo essa questão de auto-organização na biologia, eu também tenho interesse. Mas a dificuldade que eu tenho é porque é uma representação da natureza das abelhas, ou seja, a gente tem que compreender que não existe dentro da filosofia, que aqui é um grupo de filosofia, né? Dentro da filosofia, você tem a filosofia da natureza, que foi uma época chamada de idealismo alemão. Então, talvez seja a esse idealismo que você está criticando, né? Então, você pega uma biologia é, lamarckiana, deixa eu ver o que mais. Não me lembro agora dos biólogos da mesma época, né? Que tinham essa concepção antirromântica, vamos dizer assim, era o oposto do idealismo. Então, você não tem como representar assim. Ah, as abelhas se estruturam de tal forma, então, mas aí das abelhas para o ser humano fica muito difícil você trazer a mesma organização. Pode ser que as abelhas sejam muito mais refinadas no ponto de vista de organizar do que os seres humanos. Pode ser, eu não estou defendendo o contrário. Mas o que eu quero dizer é que como é que você, se você tiver essa solução, como é que você organiza os seres humanos a partir de comportamentos que são previstos em insetos ou em outro tipo de seres vivos, né? Como é que você faz isso? Não é só um modelo de representação, ou eu tenho como fazer? Porque a sua posição me parece mais realista, né, do que idealista. Você foi bem claro que é muito idealismo. Então, assim, já que você é tão realista, me explique, por favor, como é que a gente faz essa transposição, né? Guilherme, se você quiser responder. Agora, deixa eu só colocar um ponto aqui para vocês, tá, gente? É, Existe, na própria filosofia, né, duas formas de se fazer filosofia. Uma, né, é a filosofia. Eu já te passo a palavra, Ronaldo. Ronaldo Manuel, porque tem um Ronaldo Luiz aqui. Tem a filosofia que ela vai ser uma filosofia, né, de muita influência platônica, kantiana, né, que ela seria uma filosofia ahistórica, né, que ela pensa para além, né, a partir de objetos que estão para além, né, do que está posto no espaço e no tempo, de tal forma que esses objetos que estão fora do espaço e do tempo, eles seriam até, no caso do Kant, condições de possibilidade para a gente pensar as experiências dentro do espaço e do tempo.
E existem outros pensadores, tal qual, né? E aí que eu já vou mostrar o livro aqui dele, né? O Franz Fanon aqui, né? Que ele vai pensar dentro da história, ele vai pensar o movimento histórico, né? Tanto que ele está falando, está fazendo filosofia a partir do movimento histórico do colonialismo, ele está pensando dentro da história, assim como o Hegel pensa dentro da história, assim como outros, né, filósofos e filósofas vão pensar. Então, são duas formas distintas de fazer filosofia que partem de premissas distintas, certo? E aí a gente tem que entender que essa noção de indivíduo e tudo mais, ela começa nessa parte da filosofia que vai fazer filosofia para além do que está posto na história, entendeu? Quando Descartes está pensando ali o sujeito dele, ele não está pensando um sujeito dentro da história, ele está pensando um sujeito metafísico que está para além do espaço e do tempo, entendeu? E aí o mesmo a gente pode dizer a respeito do Leibniz e tudo mais, entendeu? Então, é necessário a gente traçar essa distinção para que não gere uma confusão conceitual aqui, certo? Existe sim uma forma de fazer filosofia dentro da história que leva em consideração a construção, né, do sujeito, entendeu? Tanto que Fanon é um dos caras que vai falar. Eu estou falando aqui do sujeito colonizado. Eu estou falando de um sujeito que passou por um processo brutal de exploração, de tal modo que gerou nele um complexo de inferioridade, certo? Que determina a própria ontologia desse cara. Só que a ontologia aqui não é algo é, fixo, não é algo imutável. É algo que pode ser moldável na medida que esse sujeito ele venha a se libertar desse ciclo opressor. Entendeu? Como é que esse sujeito vai fazer para se libertar? O Fanon tem a resposta: a violência revolucionária. Entendeu? Eu vou me libertar do processo do colonialismo através da violência revolucionária. E daí ele participar da guerra da Argélia contra a França ali, para se libertar, né, para libertar a Argélia do colonialismo. Entendeu? Então, eu tenho um modo de pensar filosoficamente que está dentro da história aqui, e que está levando em consideração um sujeito, mas que, eu digo logo, esse sujeito aqui, esse indivíduo, ele só vai ser livre se a coletividade, a comunidade com ele vier a ser livre junto. Entende? Então, é uma outra forma de se pensar, de se fazer filosofia, dentro e na história, certo? Que aí entra todo né, o que a gente conhece, ok? Ronaldo. Boa tarde, né, colega Márcia. Eu fico feliz de estar aqui novamente discutindo sobre filosofia. Eu estou mais chegado na filosofia pura, onde eu vejo que até essa história da filosofia, esses autores, como colegas da gente que parece que estão discutindo conosco aqui agora a filosofia. E aí, como foi citado Hobbes, né, e até Lamarck, são autores que me dão uma lida, mas vamos pensar a filosofia assim, uma filosofia nasceu aqui agora. Então, a filosofia natural, né, a partir da organização da natureza, ela segue uma lei e uma regra, né, que onde isso já nasce incutido no ser, ou no indivíduo, também pode ver como assim, como as abelhas até a comer, mas também tem um indivíduo que ela toma uma decisão própria para escolher a flor, para ir trazer informação para os outros, dentro da comunidade, mas como ela toma uma decisão única e particular. Também existe isso. Né? Isso também existe entre nós seres humanos. Mas esse salto a gente dá, né, quando a gente cria a ideia de liberdade, e até na modernidade já fala muito sobre isso, né, o indivíduo, né, que toma suas próprias decisões, independente do Estado. Mas Hobbes, quando ele cita lá que a gente saiu do estado de natureza, é que a gente ultrapassou esse limite de só ser animais, né? O zoopoliticon que é citado por Aristóteles, que ele cita ali que a gente tem esse lado animal, né? A gente tem essa necessidade de animais. E até a coletividade, a organização social, ela também ela nasce a partir disso, né? Da sobrevivência com o outro, para poder nos proteger. E nessa caminhada a gente está sempre vivendo uma relação, né? Então, mas como nós, seres humanos, nós temos um lado superior aos animais, que é esse lado intelectual de racionalidade, de ter, da razão, e aí nós temos atitudes particulares, né? Mas só que dentro dessas atitudes particulares, para a gente conseguir viver em comunidade,
precisa de alguém para organizar isso, porque se cada um começa a ter uma ideia diferente, e aí a gente apresenta para o todo que deveria ser daquela maneira, ficaria difícil de organizar a sociedade, né? E mesmo a gente tendo essas ideias particulares, a gente deve apresentar à comunidade, né, e a comunidade como um todo, tomar a decisão que seria melhor para a comunidade ver, que é a ideia da ética, né? Como a comunidade sobreviveria junto, né? Como a comunidade conseguiria sobreviver junto. Então, quando a gente começa a tomar decisões particulares, né, isso é normal, né, a nossa decisão particular, mas existem decisões que ela faz parte da relação com o outro, né, e essas relações com o outro precisam ser organizadas, né, e aí vem nasce o Estado, né, como cita Hobbes, e seria difícil, né, a partir de quando a gente tomou a racionalidade, saindo do Estado natural, retroceder o Estado natural novamente, né, tanto que na obra dele, né, ele cita que a gente não vai conseguir voltar para o estado natural, né? E a gente vai ter que avançar a ponta de, se a gente não conseguir se organizar, vai vir a luta de todos contra todos, que é o estado animal novamente, só que dessa vez não organizado, né? Onde o indivíduo toma suas ideias particulares, né? Porque no estado natural a gente está organizado como animais. E aí, no caso que ele citou os nômades, a gente saía, coletava, trazia para a comunidade, dividia, partilhava, né? Entre si. Então, ela fica mais ou menos assim. Existe o estado da gente natural, que é uma lei, uma regra, que é o que nos move para a sobrevivência, para viver em comunidade, viver nas relações. Mas como essas relações são complexas e aí tem um indivíduo, ele toma decisões, existe uma organização muito maior que é só o indivíduo para poder organizar essa sociedade como um todo, né? E a gente tem as teorias, a política, as religiões, as instituições que nos organizam, as instituições está ali, né? Como cita Sartre, né, também, que é mais existencialismo, né, essas comunidades que são criadas a partir das instituições, das transformações, elas nos impõem limites, nos impõem regras, né, e a gente tem que, às vezes, saber, né, a gente como filósofos, que é a comunidade filosófica, colocar essa dimensão toda e começar a pensar como isso existe, como isso se organiza e levar para o todo, né, isso acontece dessa maneira, de tal maneira, isso seria melhor, o melhor caminho é esse, para poder a gente tentar, de alguma forma, mostrar, né, quem não decide pensar sobre isso, né, e mostrar eles, existe essa forma de pensar, existe essa forma de entender o mundo, né? E aí a gente cria as comunidades, e aqui um grupo, né? Um grupo de WhatsApp é uma comunidade. E a gente está em comunidade, algumas com suas ideias particulares, a gente nem se conhece particularmente de vista, pessoalmente, mas a gente está aqui discutindo algo para que seja bem melhor para o todo, né? Mais ou menos dessa maneira que eu penso. Valeu, galera? Eu não sei, o Ronaldo, é, em alguns momentos estava meio que inaudível a tua fala, por conta que eu não sei se é algum problema no teu microfone, na distância que tu estás falando, tá? Mas eu consegui compreender alguns pontos, tá? Porque, de fato, a gente estabelece, sim, regras, né? Regras para nós, regras para os outros, né? De convívios públicos, né? E de convívio privados, a gente acaba estabelecendo regras, né? E talvez a grande diferença da gente para, né, animais como abelhas e outros animais, formigas e etc., é que a gente não está determinado biologicamente a ser de determinada forma ou a seguir de determinada forma. Né? A gente não tem esse determinismo biológico forte. Uma abelha, quando ela nasce, ela já sabe se ela vai ser uma operária, se ela vai ser um zangão que vai defender ali a colmeia, se ela vai ser uma abelha reprodutora, como a rainha é, né? Ela já sabe disso quando ela nasce, entendeu? Ela foi biologicamente determinada antes do seu nascimento a ser daquela forma, né? Então, e nós não, né? Se você pegar o Kant, o que ele está dizendo aqui, né, por outras linhas, é que a gente é livre. E esse é a maior prova de que a gente é livre é que a gente pode agir contra a nossa própria vontade, contra as nossas próprias emoções, contra os nossos próprios interesses, certo? E é essa possibilidade né, que a liberdade traz e faz com que a gente seja sujeitos morais. A moralidade são regras, certo? Que a gente põe para si mesmo, mas a partir de uma perspectiva de universalidade, a partir de uma perspectiva que é válido para mim
e para qualquer outro sujeito racional que venha a existir, ou que já existiu, ou que esteja existindo. Então, o Kant ele tem essa sacada, né? Eu estou pensando na moralidade enquanto sujeito, porque eu sou um sujeito, enquanto indivíduo, porque eu sou um indivíduo, mas eu não estou pensando ela de modo só para mim. Isso é moral porque é válido para todo, né? O sujeito racional que venha a existir ou que já existiu, certo? Então, esse é o ponto aqui. Muitas vezes, e isso a gente vê, né, as pessoas são levadas a acreditar que a gente é livre, e ser livre significa agir, né, de maneira que não leva em consideração nenhuma regra, né, nenhuma lei. E o que está dizendo, não. Talvez ser livre significa a gente, né, estabelecer para nós mesmos quais leis e quais regras a gente vai seguir. A nossa, a nossa liberdade consiste exatamente em formular as leis e as regras que vão nos determinar, né? Ronald. É Ronald, é Ronald. Não, na verdade, que eu ia dizer. Não, na verdade, que eu ia dizer com relação a novamente essa questão Tá cortando, da, Ronald. da noção interessante no filósofo francês, o Meillassoux, se você conhece, né? Que ele... Deixa eu só um momento. Tá cortando a tua fala. Pronto, melhorou? Agora sim, vamos lá. É porque eu tava passando um jogo aqui e aí tava assim. Mas deixa eu dizer, tem um filósofo francês chamado Quentin Meillassoux, que ele fala na ideia de ancestralidade, né? E nessa ideia de ancestralidade é que a gente pergunta assim, como era o homem ancestral, por exemplo, aquele livro Homo Deus, do Harari, né? Também trabalha com essa questão de ancestralidade, porque ele vai desde a ancestralidade até o mundo tecnológico atual. Aí a gente pensa assim, o que é que mudou? Porque, veja só, se o homem ancestral não vivia praticamente em comunidade ou em grupo, né? Esse homem tecnológico vive cada vez mais isolado. Então, assim, é muito difícil da gente precisar isso. É, aí não tá isolado, né? Eu tô no meu apartamento, aqui em Paulista, mas ao mesmo tempo eu tô em contato com aqui mais 9, 10 pessoas, né? Já passaram, né, uma galera por aqui, então, tipo, eu tô e não tô isolado, eu tô em constante é, contato com vocês, embora a minha distância, né? Física, geográfica, né? Que faz com que a gente se reúna nessa tarde de domingo e em outras tardes também para discutir filosofia moral, filosofia da moral, né? Então, eu não sei se a gente tem essa pegada talvez de misântropa, né? Que seria né, a levar a gente a se isolar cada vez mais, porque há movimentos que levam a gente cada vez mais a se aproximar também, entendeu? E talvez isso daqui é a prova. A tecnologia permite que tenham pessoas aqui de todas as regiões do país, e eu acho isso daqui algo extraordinário. Ao mesmo tempo que eu estou conversando, né, com gente que é daqui de Recife, mas tem gente que é de São Paulo, tem gente que é de Santa Catarina, tem gente que é do Amazonas, entendeu? Então, isso daqui abre um leque de possibilidades para a gente, certo? E talvez, né, seja uma forma de se aproximar, né, daqueles que têm os mesmos interesses. Talvez o que distancia a gente, Ronald, são pessoas que têm interesses que são conflitantes ou contraditórios aos nossos próprios interesses, né? É o Guilherme, tu pode falar, Guilherme, tu escreveu aqui, mas pode falar também.
Queres falar? Tá, eu vou ler o que o Guilherme colocou aqui no chat, né? Então, vê, o Guilherme colocou aqui, ó. Então, será que realmente não somos determinados como as abelhas e os lobos? Vejamos. Todas as decisões tomadas por um sujeito ocorrem cerca de 3 segundos antes que ele tenha consciência delas, sendo o resultado de um mecanismo pré-consciente. Basicamente, nossas decisões são influenciadas por estruturas prévias desconhecidas da consciência. A partir da psicologia moral, é possível concluir que a possibilidade de suspender totalmente um impulso para analisá-lo de maneira racional é bastante limitada. Isso daqui é um ponto, certo? Porque entra a questão do inconsciente e do que de fato interfere na gente, né, no momento da tomada de decisão. E quando essas decisões elas são tomadas 3 segundos antes ou 3 milésimos de segundos antes, ok? Parece que não é a gente que tem, né, o controle, o poder para decidir. E que algo já decidiu por a gente e a gente só está tomando a consciência disso daqui, né? Aí a gente vai entrar numa série de questões sobre o determinismo moral, ok? Por quê? Porque o determinismo moral ele vai colocar para a gente que a gente é determinado por uma série de causas, sejam elas biológicas, sociais, históricas, econômicas, culturais e etc., né? Que vai nos constituir. Então, a gente não poderia, sei lá, decidir fora ou para além do nosso horizonte cultural, por assim dizer, né? A gente poderia afirmar ou negar o que está posto naquele horizonte. Isso é um tanto complicado, porque a gente sabe que a cultura muda por uma série de fatores, certo? Existe sim um movimento, né, de afirmação, de conservação da cultura, mas ao mesmo tempo existe um movimento de ruptura com a cultura que está estabelecida, né? E isso é algo completamente natural nosso, dos seres humanos, certo? A gente afirma algumas tradições, né, e as preserva na medida que a gente continua praticando, né? Mas a gente também rompe com essas tradições na medida que a gente estabelece novas formas de se relacionar, novas formas de se estabelecer em determinados locais, e aí vai. Então, há um movimento de conservação e um movimento de ruptura também. Perfeito? E aí é que tá. Tem diversos artigos, é uma boa colocação, certo? De psicologia da moral aqui. Isso é metaética, tá, gente? Metaética pesada, que é a questão de em que medida é a gente mesmo que toma, né? A gente está sendo determinado ou não, certo? A questão clássica aqui da filosofia da moral. Enfim, satisfeitos, o que é que vocês acham? Querem colocar, levantar mais algum ponto? De boa, podemos prosseguir então? Hein, galera? O que é que vocês dizem? Tá, então eu vou prosseguir, certo? Vou dar início à leitura agora. Mas é muito bom que a gente tenha esses debates que, assim, são posições filosóficas bastante ricas, certo? E relevantes para o debate, tá? Para a discussão. Essa colocação aqui do Guilherme me remeteu a um artigo que eu li, eu vou tentar achar e colocar lá no grupo, certo? Tá até naquele blog Crítica, né? Que é do Cero Munch, que é aquele professor lá português. Se eu não me engano, ele é da Universidade Federal do Ouro Preto, a UFOP, entendeu? Vou procurar e depois eu coloco lá. Talvez te dê mais pano, né, para manga, né? Te dê mais subsídios aí para debater, mais argumentos também, tá, Guilherme? O outro ponto é a questão do indivíduo e da comunidade.
Cultura é aquilo que cultivo com os membros do meu grupo. O sentido de pertencimento de um indivíduo vem da cultura, que é o indivíduo hoje tem em comum com os outros, o que partilhamos com o grupo e comunidade. Qual é o simbólico que nos permeia? Né, o Guilherme colocando aqui. Bem, eis aqui questões que são bons a gente colocar, né? Eu não sei como responderia isso, né? Mas o ponto é que a gente compartilha uma série de aspectos, eu vou falar a verdade, certo? A gente tem sentimentos em comuns em relação a determinadas práticas, né? A gente tem formas de se expressar que também são comuns. A gente compartilha uma língua, né? Que, querendo ou não, ela vem carregada de relações culturais, desde a forma do que a gente se expressa, né? Até o modo como a gente, vamos dizer assim, se habituou que o outro se expresse também. Então, a gente tem isso, tá? A gente tem uma série de aspectos que a gente compartilha entre a gente. Caso contrário, né, se a gente não tivesse esses aspectos, nem a comunicação ela ocorreria da forma como ocorre, ok? Eu acredito que é, o ponto aqui que você talvez queira colocar, né, o que eu acredito, é que o que é que a gente tem de comum, né? O que é que tem de igual entre a gente? Né? A nossa capacidade de comunicação linguística, a nossa racionalidade, todos nós temos necessidades biológicas, todos nós somos finitos, né? Existe uma série de aspectos, né, existenciais, biológicos, culturais que nós compartilhamos, perfeito? Históricos, diga-se de passagem, no momento que, né, uma vez que a gente vive no mesmo momento histórico, né, que a gente vive no mesmo intervalo de tempo, por assim dizer. Então, isso tudo são aspectos, né, que a gente acaba compartilhando. Perfeito, Guilherme? Eu sei que pode parecer pouco, mas cada um desses pontos a gente pode aprofundar bastante, entendeu? Acredito que seja isso, certo? Vamos dar início aqui à nossa leitura. Né? Eu acredito que vocês tenham ficado satisfeitos. Se não ficou, pode sentir assim, à vontade para levantar a mão, para colocar também sua posição, porque é isso, certo? Bem, vamos lá, né? Vamos que a gente, hoje, eu acho que a gente chega na primeira formulação do imperativo categórico, que tende a colocar essa questão de universalidade, que é um problemaço na filosofia, principalmente quando você tenta fazer filosofia ahistórica, atemporal, que é o caso do Kant, certo? Fazer um tipo de metafísica, né, ferrenha. Fica aqui até uma questão, né? Eu não sei o que é pior. Você fazer uma metafísica atemporal, ahistórica, a exemplo do Kant, ou tentar fazer uma metafísica dentro da história, a exemplo do Hegel, que diz que a história tem uma finalidade, né? Que a história tem um fim que é a atualização, né, do absoluto, é a atualização do ser, certo? Que é a atualização do espírito absoluto ali dele. Não é para ficar satisfeito, é para abrir ainda mais o apetite. Pode ser que tenhamos fome, então, certo? Mas vamos lá. Com relação a esse problema, né, vamos examinar primeiro se o nosso mero conceito de imperativo categórico não fornece também, talvez, a fórmula contendo a apropriação que é a única que pode ser um imperativo categórico, pois a questão, como seria possível um tal mandamento absoluto, mesmo que saibamos que é o seu teor, ainda há de exigir um particular e penoso esforço que adiaremos, porém, para a próxima sessão. Se me represento, em pensamento, um imperativo hipotético em geral, não sei de antemão
o que ele há de conter até que a condição me seja dada. Ou seja, é hipotético, eu dependo de um se e um então. Então, se eu não tenho um se, eu não vou ter um então. Mas, se me represento em pensamento um imperativo categórico, então sei de pronto o que ele contém. Pois, visto que além da lei, o imperativo contém apenas a necessidade da máxima de ser conforme a essa lei, mas a lei não contém qualquer condição a qual estaria restrita, então nada resta senão a universalidade de uma lei, em geral, a qual a máxima da ação deva ser conforme a conformidade esta que é a única coisa que o imperativo propriamente representa como necessária, né? E aqui a gente tem mais uma vez, né, a questão da máxima, que é uma máxima, né? Máxima é o princípio subjetivo para agir e tem de ser distinguida do princípio objetivo, a saber, da lei prática. Aquela contém a regra prática que a razão determina em conformidade com as condições do sujeito, muitas vezes em conformidade com a ignorância ou também com as inclinações do mesmo, e é, portanto, o princípio segundo o qual o sujeito age. A lei, porém, é o princípio objetivo, válido para todo ser racional, e o princípio segundo o qual ele deve agir, isto é, um imperativo, né? Então, o que ele está fazendo aqui, distinguindo máxima, né, da lei, é porque a máxima é o seu critério. A máxima é a sua própria lei, a sua própria regra, certo? O imperativo, ou a lei, ela não, ela é o critério, vamos dizer assim, objetivo, né? Essa noção de objetividade e de subjetividade, né, já fica bem claro, porque o subjetivo é para o sujeito. É o modo como o sujeito vem conceber determinadas, né, ou vem experienciar determinadas fenômenos que constituem a realidade. Já a objetividade é aquilo que é válido para qualquer um, certo? Tal qual uma fórmula matemática, né, uma lei da lógica, certo? Um princípio lógico. É algo que é objetivo, qualquer um pode ir ali verificar a sua validade, ok? Nesse caso, Kant ele está fazendo o quê? Essa lei, né, que ela é objetiva, a lei moral, ela vai servir como critério para saber se a nossa máxima ela vai ter validade moral ou não, certo? E aí é que tá. Ele já coloca aqui, ó, portanto, o imperativo categórico é um único apenas, e na verdade este. Ele já está jogando aqui a questão do imperativo categórico, que é talvez uma das coisas mais polêmicas que a gente tem na parte da filosofia moral. Por quê? Porque ele está estabelecendo um critério que, para ele, é tão objetivo e válido quanto um princípio da matemática é para a matemática, só que isso daqui é um princípio moral, né? Age apenas segundo a máxima pela qual possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, né? Agir apenas segundo aquela máxima que eu possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Aqui eu tenho que convidar todo mundo a refletir, a pensar, né? Quais máximas eu gostaria, né? Quais princípios subjetivos do meu agir eu gostaria que eles fossem universais? E outra coisa, né? Isso daqui que o Kant está falando, ele não tem um conteúdo. Isso daqui é a forma, certo? Não é algo que já está imbuído de conteúdo né, do que deve ser feito, etc. Não. Quem vai dar o conteúdo é você. Então, o que é que vocês pensam aqui, gente? O que é que o Kant está querendo colocar com isso? Parece ser claro, mas ao mesmo tempo. Eu acho que aí ele vai na questão
a questão do singular e do universal, né? Porque o que está em itálico aqui, age apenas segundo a máxima pela qual possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Quer dizer, essa máxima é como se fosse não é bem uma máxima porque ela pode ser questionada, né? Porque o Kant, eu não sei se vocês têm essa mesma leitura, certo? Mas o Kant, ele tem um viés muito matemático. Tanto é que ele usa os axiomas e tudo, né? Os juízos a priori, né? Eles são todos eles, a priori e a posteriori, são axiomas, né? Que se você não quer, não pode questionar. Então você tem que agir de forma que essa máxima que você coloca, por exemplo, vamos colocar que eu tenho essa máxima do indivíduo, né? Da individualidade. Então eu tenho que agir de tal forma que essa máxima se torne uma realidade para mim. Só assim eu vou ter uma lei universal. Kant, é só substituir, né? Coloque sua máxima aí. Vê se ela não se aplica a qualquer outra. Por isso que é um axioma, né? Não se aplica a qualquer outra realidade. Se o comunista, do mesmo jeito, ele coloca, né? Age segundo a máxima que, grosseiramente falando, né? Que todas as coisas estão em comum, de forma que, ao mesmo tempo que eu quero que essa realidade exista, né? Ela também vai se tornar uma lei universal. Quer dizer, meu querer faz com que essa lei se torne universal. Eu acho complicado afirmar isso, porque aí é a mesma coisa que você dizer que todas as singularidades. Com licença, minha filha aqui quer. Bem, mais ou menos por aí, certo? O Ronald foi interrompido no meio da explicação, mas o ponto é basicamente esse. O Kant, ele tem sim uma influência da matemática, ele tem uma influência, né? E ele acredita tornar tão objetivo a ciência da moralidade quanto é objetivo a matemática, né? É como se a gente, por via do exercício da nossa racionalidade, a gente conseguisse alcançar determinadas leis, como um matemático ele consegue, pelo exercício da sua racionalidade, alcançar determinadas leis matemáticas, certo? E o ponto todo é entender que isso constitui uma objetividade. Por quê? Porque qualquer matemático vai conseguir chegar no mesmo resultado se operar segundo determinadas leis ou determinados princípios matemáticos. O que Kant está dizendo? A gente vai conseguir chegar no mesmo resultado se a gente operar racionalmente acerca das questões da moralidade, né? Então, só basta eu pensar de forma racional que eu vou chegar no mesmo resultado. Que eu vou, né, ter como princípio da minha ação a minha máxima, que é subjetiva, mas ela vai ser validada moralmente por esse imperativo aqui, né? Que haja apenas segunda máxima pela qual possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, certo? Se não for válido, né, universalmente para todo, né, sujeito racional que venha a existir, né, que existe hoje ou que já existiu, então ela não tem um valor, né, de moralidade. Veja como o Kant está colocando as coisas, né? Bem certo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, colocar mais fazer alguma observação? Essa é uma das partes mais, né, como posso dizer, importantes aqui das passagens do Kant, certo? Porque é quando ele está finalmente trazendo imperativos, né? Lembre-se sempre que o imperativo é o quê? O imperativo é uma ordem, tá? Ele está mandando, né? Né? Faça isso, faça aquilo e etc. Perfeito? Eu só retomando com o meu raciocínio, que minha filha viu uma borboleta e pensou que era um morcego aqui. Aí, o que eu estava falando mesmo? Sim, eu estava falando em relação aos singulares e os universais, né?
Porque uma máxima ela não pode ser singular e universal ao mesmo tempo. Entendeu o paradoxo? Eu não sei responder isso, não. Mas no caso do Kant aqui, ele está tornando algo que, pode ser aceito universalmente. Por exemplo, eu tenho a minha máxima, né? A minha máxima da minha forma de agir, né? Com as pessoas, etc. Essa máxima ela só vai ter valor de moralidade na medida que ela possa ser universalizada, na medida que qualquer indivíduo racional, no meu lugar, faria do mesmo jeito. Certo? Se né, algum indivíduo no meu lugar não faria do mesmo jeito, ou grande parte desses indivíduos, a partir de uma perspectiva racional, né, não faria do mesmo jeito, a gente tem um problema, né? Outro ponto que eu vou levantar, depois do Guilherme falar. Guilherme, fala aí. Então, só um ponto que o Ronald tocou, eu acho que a Cosgard, ela responde isso de uma forma brilhante, que ela fala o seguinte, né? Porque a gente fica sempre com essa questão, tá? Mas como que eu vou criar uma máxima que seja ao mesmo tempo universal sem perder a minha singularidade? E aí ela responde da seguinte forma: imagina uma casa. Eu tenho um conteúdo formal de uma casa na minha mente. Mas como que eu vou estabelecer esses arranjos, né? Não importa, desde que ela cumpra a finalidade de uma casa, desde que ela tenha um telhado, janelas, sirva como proteção. Então, eu acho que, não sei se foi essa questão de fato que ele levantou, mas tem um conteúdo formal que precisa ser seguido, mas os arranjos só precisam de alguma forma se adequar a esta forma, mas não tem dar espaços para singularidades na criação. Eu não sei se eu me fiz claro. É por aí, né? Porque o que a gente vai ter é que você pode ter, sim, um conceito de casa, certa definição do que é uma casa, etc. E as casas necessariamente não precisam ser iguais para cumprir a finalidade, né? Para cumprir ali os requisitos de ser uma casa. Da mesma forma, são as máximas aqui, né? Eu tenho, né, a minha máxima e ela não precisa ser igual à máxima de ninguém, entendeu? Por isso que é subjetivo, certo? Mas ela se adequa a, as exigências para ser uma máxima ao mesmo tempo, né? Certo? É por isso que é algo formal aqui, né? E é bom a gente ver que ele está dizendo aqui que tipo que o imperativo categórico é um único apenas e na verdade este. Só que ele vai dizer que ele é único, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que eu posso representar ele de outras formas mais à frente, tá? Guilherme. Oi? Foi Não, alguma... só complementando o que o Guilherme falou, que eu entendi a questão dos arranjos, né? Porque ele falou, a metáfora foi da abelha, e as abelhas é, produzem arranjos, né? Mas aí o que eu queria dizer é o seguinte: tem a abelha rainha, né? Ou seja, elas são formadas por matriarcados, e eu já concluí, Ronaldo. Aí, como é que seria isso? Um matriarcado, como exemplo, os reinos, né? Os reinos que nós temos no planeta, o reino da Inglaterra, o Reino Unido, né? Tem uma matriarca. Acho que ali na Escandinávia também tem, não sei se tem alguma rainha. Não sei se eu estou fugindo muito do assunto, certo? Só estou fazendo a comparação, né? Que você tem reinos e do mesmo jeito que você tem reinos no mundo animal, vamos dizer assim, no reino animal, como diz. Então, como é que eu faço um arranjo e digo que esse arranjo seria universal, por exemplo, se aplicaria? Porque para esses países que eu citei, é comum ter um rei e ter uma rainha, é normal. Eles têm isso há centenas de anos, né?
Mas entre nós não temos essa cultura desde 1822. Então, não faria o menor sentido retomar o reinado, por exemplo, porque nós não temos uma estrutura de um país que tem reinados. Não sei se fez algum sentido o que eu falei. Bem, eu não consegui captar bem a conexão com o debate, mas vamos lá, vamos tentar aqui. No sentido que, tipo, a gente tem, né, monarcas que estabelecem leis, né? E aí vamos dizer que a gente seria monarca da nossa própria existência, por assim dizer, e a gente estabeleceria as próprias leis sobre a qual a gente estaria, né, como é que eu posso dizer? A gente estaria submetido. Então, daí se a gente poder falar sobre questão de autonomia, de liberdade, porque não é uma ausência de leis, mas sim estar submetido às leis que eu mesmo formulei para mim. Né? Não é uma ausência de regras, mas está submetido às regras que eu mesmo formulei para mim. Né? O Ronaldo Moraes, né? Moraes ele gostaria de falar, tá com a mão ali levantada. Manuel, Ronaldo Manuel, pode falar. É tudo uma interpretação, às vezes particular, mas vamos lá. Quando Aristóteles fala na ética sobre a felicidade, ele fala de algo que seja bom para todos, né, como finalidade. Tem que ser bom para você e para a coletividade, como finalidade. Kant faz muito isso, e quando ele fala do universal, né, partindo do particular, é algo que seja bom para o todo. Então, como ele está ligado a uma ideia de razão e racionalidade, aquele indivíduo deveria pensar que o que ele vai fazer é bom para ele e para os outros indivíduos também. E se os outros indivíduos fizerem o que ele faz, aquela lei pode se tornar universal. Né? Ele não fala de uma universalidade de uma ideia ruim, ele só fala de uma universalidade ligada ao bom para o todo. Né? Então, a gente não pode imaginar, né, que o meu particular, a minha liberdade, criaria uma ideia, eu escolho o que eu quero na minha liberdade e o outro indivíduo vai agir dessa maneira. Não, não é assim. Né? Vamos pensar, vamos usar como analogia a ideia da casa. Eu moro dentro de uma casa com todas as pessoas, aí eu vou comprar um objeto para aquela casa. Eu não posso trazer um objeto para aquela casa que vai prejudicar as outras pessoas. Eu tenho que trazer um objeto que vai ser bom para a casa, porque quando o outro indivíduo também for comprar outro objeto, ele vai trazer um objeto que era bom também para a casa, e aí vai criar naquela comunidade um modo bom de se viver. Então, é dessa maneira, quando você for tomar a decisão, né, se você vê que aquela decisão vai prejudicar alguém, aquela decisão não deve ser tomada, segundo Kant. E agora, se aquela decisão é ideia boa, você pode tomar a decisão, porque aquela decisão que você está tomando pode se tornar universal dentro daquela comunidade ou qualquer lugar do que for tomada aquela decisão. Então, a ideia de universalidade dos imperativos para Kant é sempre ligada ao bom. Quando ele fala lá no seu texto o que é o esclarecimento da maioridade, e aí ele vai falar da liberdade e autonomia do indivíduo, você vai ter uma autonomia, mas você não pode ter uma autonomia que vai prejudicar os outros indivíduos. A sua autonomia tem que estar ligada em conformidade, que seja bom para o todo. Se não for assim, você tem que tomar uma atividade para você não pode viver ali naquela comunidade, você tem que se afastar e viver sozinho, né? Como Aristóteles fala, né? Se você quer ser um animal, você vai viver sozinho e deixa a comunidade de lado, que é a ideia do início da ética, né? Ética, quando a gente fala de ética, ela está falando assim, o habitar, né, entre os outros, né? A ideia de ética é habitar entre os outros. Então, as nossas ideias, quando for tomar decisões, tem que estar em conformidade com o bom, com o belo, né? Para que seja bom para todos. E se todo mundo tomar essa decisão pode se tornar universal. Isso, Ronaldo, muito bom. É por aí mesmo, certo? É, você não tem liberdade para prejudicar o outro, entendeu? Para, sei lá, tomar ações que no final você acaba prejudicando, ofendendo as outras pessoas, desrespeitando elas. Isso não é liberdade, não é nem passivo de ser uma máxima que venha a ser universalizável. Né? Já imaginou colocar como uma ação correta, universal, que você prejudique todo mundo, né? Ou que você acabe desrespeitando as pessoas? A sociedade ela acabaria, né, de uma forma ou de outra colapsando, e as relações sociais
se tornariam inviáveis, né? Então, é bastante nessa linha de que a gente precisa, sim, estabelecer princípios éticos, né, coerentes, e que a gente entenda que, quando a gente está estabelecendo isso, não é o estabelecimento de um outro para mim, mas é, sim, da minha pessoa para a minha própria pessoa. Entendeu? Não é o outro, né, que vem de fora de mim, é que eu, dentro da minha racionalidade, dentro do exercício, né, do meu pensar, eu consegui alcançar essa compreensão. Em outras palavras, é como se o Kant dissesse: olha, para um pouco e pensa aí. Né? Agora, pensa de forma racional. Vê se tu não vai chegar nessa mesma conclusão que eu estou chegando aqui. Que tem determinados hábitos, determinadas práticas que a gente não pode, né, nem praticar e nem permitir que os outros pratiquem. E tem determinadas hábitos, determinadas, né, ações que a gente não só deve praticar, como também a gente deseja que todo mundo pratique. Não é isso que acontece? Não é? Então, o Kant ele está, né, indo nessa linha de raciocínio. Ele está indo nesse caminho aqui. E aí, quando ele estabelece esse critério que é o imperativo categórico, ele está te dizendo: olha, se tiver de acordo com isso daqui, certo? Se não for contraditório ao que está sendo posto por esse imperativo, é sinal que a tua máxima, certo? Ela tem um valor de moralidade. Perfeito, galera? Pode falar. O colega até colocou Nietzsche aí, né? Quando Nietzsche fala que se você repetiria a sua ação eternamente, né? E as pessoas confundem o ser de potência, né, de Nietzsche, como se fosse um ser que ele se sente livre na sua atividade de fazer o que ele quiser entre os outros indivíduos. Kant não fala isso, né? Ele fala assim: nós somos movidos pelo bem de uma felicidade, né? Vamos colocar felicidade, mas que essa minha felicidade não prejudique o outro, né? Que se eu quiser, eu vou fazer que nem Zaratustra, eu vou viver lá no monte, lá sozinho, quando eu tiver minhas próprias ideias. Mas quando eu estiver lá no monte, refletir sobre as ideias, entender, eu tenho que descer e trazer para os outros. Mas a ideia é boa para a comunidade. Porque se for para eu viver do jeito que eu quiser, na minha liberdade, eu vou viver lá no monte, sozinho, na minha particularidade, né? Então, é muito complexo isso. Nos dias atuais, a gente vai trazer para a atualidade, porque nós pregamos, a sociedade prega onde o indivíduo ele deve fazer na sua liberdade o que ele quiser. E não é assim que funciona, né? Porque existe, não é assim que funciona porque existem as leis, a regra, o Estado, né? E muitas vezes ele ilude a gente com essa ideia de liberdade, né? Para dizer o que a gente quer, fazer o que a gente quiser, mas é para depois nos punir, né? Do que a gente acha que a gente deveria fazer como a gente quisesse. Mas não é assim que funciona, porque as leis e as regras dizem o que você deve ou não fazer, né? E as leis e as regras, elas se baseiam na ideia de o que é justo e o que é certo para o todo, né? Mas quando eles colocam essa ideia, incute essa ideia na sociedade e até isenta a sociedade de entender como isso funciona, porque eles não dão educação às pessoas para entender como isso funciona, para depois nos julgarem, né? E aí dizer que eles são as autoridades e a gente deve fazer o que eles querem, né? Então, a complexidade disso surge na modernidade, né, com a ideia de Estado político, né? E aí tem essa controvérsia do pensamento, essa transição do pensamento, né, que é uma coisa muito mais complexa de se entender, ficaria difícil da gente discutir aqui agora, porque isso temos que trazer vários teóricos, várias ideias para como isso foi incutido na sociedade, né? Mas o que Kant fala no imperativo categórico é o princípio disso, né? É o princípio é essa base, a partir dessa base, né, que eles tomam como princípio e criam a ideia de moralidade, né, do Estado. E a gente está até avançando na ideia acima de Kant, na moralidade do Estado e dizer o que a gente deve ou não fazer, né? E aí eles dizem, o Estado diz que a gente só deve ser movido para o bom e quando a gente fizer algo errado eles nos julgam, né? Então, por conta da sociedade não entender como isso funciona, e aí a falta de filosofia, né, a falta de filosofia dentro das escolas,
nas discussões extra na rua, em qualquer lugar, e as pessoas até não querem discutir, porque isso é refletir sobre o pensamento, faz com que a gente pareça não entender como isso funciona, né? Mas, como eu falei antes, a gente está aqui pensando, discutindo, e com alguns professores aqui, né, que a galera está na filosofia, a maioria professores, então vão levar isso para a sua sala de aula, essas discussões com os alunos, que isso seja algo primordial na discussão, né? Que a discussão não tome outros viés, ela tome os viés do que deve, de como isso acontece, para que as pessoas entendam e passem a refletir e tenham um senso crítico da gente poder criticar o Estado, né? Como as coisas estão funcionando, que aí agora é onde entra Nietzsche. Vamos fazer uma crítica a essas coisas que estão impondo sobre nós, né? Então, vamos entender como isso funciona a partir da ideia, né? Do seu princípio, da estrutura da sociedade, e entender como essas coisas estão sendo colocadas para as outras pessoas, né? Porque aqui a gente, como um grupo de filósofos, né? A gente está pensando assim, a gente tem uma ideia de entender, ouvir o que o outro está falando e refletir sobre isso. Mas essas discussões na sociedade, ela fica muito complexa, porque as pessoas, às vezes, tomam o seu subjetivo particular, o seu ser do indivíduo, e querem que as coisas funcionem como eles desejam. E não é assim que faz, não é assim que acontece, na realidade, né? Mas é isso aí. Vamos nessa. Muito bom, muito bem colocado, Ronaldo. Inclusive, o Guilherme, não sei se tu queres falar, mas ele escreveu aqui no chat, né? Ótima observação, inclusive, né? Nietzsche critica as leis e as regras, mas em nenhum momento afirma que devemos viver sem elas. Ao contrário, ele constantemente propõe um modo de avaliar o mundo, né? Aqui o Guilherme Dias fazendo a colocação. Se você quiser falar, pode ficar à vontade também, tá, Guilherme? O ponto todo aqui, e que vocês provavelmente devem ter notado, é que as leis e as regras, né, que a gente tem hoje estabelecidas na nossa sociedade não foram feitas por nós. Muitas vezes elas são feitas por um determinado grupo, né, muito seleto, privilegiado da sociedade, que acaba estabelecendo essas leis para a gente, certo? Porque quando eles infringem essas leis, eles acabam não sofrendo as próprias sanções que eles estabeleceram para quem infringisse essas regras. Então, isso daí é um problemaço que vai de encontro à filosofia do próprio Kant, que vai de encontro à filosofia do Rousseau, que vai de encontro a todos os caras que pensaram o Estado moderno, que hoje a gente tem, né, uma certa, vamos dizer assim, um certo reflexo da teoria deles sendo operada no nosso Estado. Por quê? Porque quando o Rousseau ele diz que ele não pode discordar do Estado, porque o Estado, né, e as leis que estão ali estabelecidas são leis que ele mesmo ajudou a formular, e se ele discordar daquelas leis, seria ele discordar de si mesmo. Seria entrar em contradição consigo mesmo. Por quê? Porque aquelas leis é uma extensão do ser dele. É uma extensão de que, né, é uma extensão que ele mesmo ajudou a construir. O Estado para Rousseau era isso, certo? Os indivíduos, né, comunitariamente, certo, estabeleceriam para si mesmo e para os outros leis que todos deveriam cumprir. Então não haveria uma desconexão da pessoa para com essas leis, de nenhuma forma. De nenhuma forma, certo? Pelo contrário, haveria uma identificação do próprio indivíduo com essas leis, certo? E com o próprio Estado. Então, o que a gente tem hoje é exatamente uma subversão no sentido no sentido de né, deturpar, no sentido de corromper essa ideia primordial do Estado moderno, certo? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma série de indivíduos que vivem segundo as leis, as quais eles não ajudaram a formular. E aí eles não têm identificação nenhuma com essas leis, nem com o Estado. Entendeu? Então discordar para esses indivíduos dessas leis não significa discordar de si mesmo. Porque não foi ele que constituiu, não foi ele que construiu essas leis, que estabeleceu, certo?
Porque seria extremamente contraditório, absurdo, você discordar das próprias leis que você estabeleceu. Mas se uma vez que não fui eu que estabeleci, então não tenho por que discordar. Eu não tenho essa contradição, eu posso discordar livremente. E posso até me contrapor a elas. É o que muitas vezes acontece, certo? E aí vem toda a noção de, tipo, leis, né, que poderiam vir a ser, né, intituladas como leis injustas, certo? Um Estado sendo colocado como sendo um Estado opressor, porque está colocando leis aos indivíduos que eles não formularam, que eles não participaram do processo, né, de construção dessas leis, certo? Ou pior, leis que visam, né, a viabilização, né, visam viabilizar os interesses de determinados grupos, que, por sinal, são grupos que estão ali, né, em situação de privilégio, e estabelecendo essas leis e tomando decisão. Então, esse é o grande problema, certo? Eu acho que essa fala do Ronaldo, junto com o comentário do Guilherme acerca do Nietzsche, ele vai de encontro aqui, né? O Nietzsche vai dizer, como é que eu posso concordar com leis que não tem nada, né, que eu não ajudei a formular, que não tem nada a ver com quem eu sou? Discordar dessas leis não é discordar de mim, porque elas não são uma extensão de mim. Entendeu? E aí é que tá. Para o Kant, né, a gente está no sentido da moralidade. Eu tenho que colocar as leis para mim mesmo. Certo? Ser livre é isso. É eu viver segundo as leis que eu mesmo estabeleci para mim. Através, obviamente, do exercício da nossa racionalidade. Né? Não é de forma aleatória, de forma rapsódica, né? Mas é de uma forma que tenha critérios. Né? E aqui está toda essa discussão para exatamente saber quais são esses critérios que me permitem estabelecer leis que são válidas do ponto de vista racional. Ronaldo. Só para complementar, né? John Stuart Mill fala sobre isso, e isso passa a ser o princípio do dano, né? Quando eu crio uma lei, eu também estou incutido naquela própria lei. Eu não posso estar isento da lei, como foi bem falado aí. Os caras impõem a lei sobre nós, mas eles não são submetidos às leis, né, no modo atual. Não. O princípio do dano e a ideia de liberdade, que ele está falando lá no seu livro sobre a liberdade, que é dessa forma que devem surgir as leis, a partir do princípio do dano, quando a lei serve tanto para mim, que crio, né, quanto para os outros indivíduos, e a lei tem que ser jogada de forma universal, né? Não é porque não foi, porque eu cometi, eu criei, não, eu não. Até o que cria a lei, ele é o principal a seguir a lei, porque a ideia de Kant, quando ele fala do imperativo, né, que o meu princípio deve ser que torne universal, é como se eu estivesse criando uma lei, né, que vai servir para mim e que tem que servir para os outros, né? É dessa forma. Exato. Entendeu? É por aí. Acho que estamos pegando né, a essência aqui do pensamento deles, né? Vamos lá. Vamos ler mais uma parte? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem mais algum comentário aqui? Então vamos lá, né? Ora, se desse imperativo uno pode ser derivados como do seu princípio todos os imperativos do dever, então ainda que deixamos sem solução a questão se o que se denomina dever não seria de todo um conceito vazio. Poderemos, ao menos, indicar o que pensamos por esse conceito e o que ele quer dizer. Visto que a universalidade da lei, segundo a qual os efeitos acontecem, constitui aquilo que se chama propriamente natureza no sentido mais geral, segundo a forma, isto é, a existência das coisas na medida em que ela está determinada segundo leis universais. Então, o imperativo universal do dever poderia ter o seguinte teor: age como se a máxima da tua ação devesse se tornar, por tua vontade, uma lei universal da natureza.
Vamos enumerar agora alguns deveres segundo a divisão habitual dos mesmos em deveres para conosco mesmos e para com os outros homens, em perfeitos e imperfeitos. Ó, aqui ele já vai para a questão de deveres para com a gente e para com outros. Veja só. E que existem deveres que são perfeitos e imperfeitos. Mas vamos dar uma tentada aqui nesse parágrafo, né? Visto que a universalidade da lei, segundo a qual os efeitos acontecem, constitui aquilo que se chama propriamente natureza, no sentido mais geral, segundo a forma, isto é, a existência das coisas na medida em que ela está determinada segundo leis universais. Então, o imperativo universal do dever poderia ter o seguinte teor: age como se a máxima de tua ação devesse se tornar, por tua vontade, uma lei universal da natureza. Né? Guilherme aqui já fez outra colocação gigante. Vamos lá. Eu volto a dizer, Guilherme, quiser falar, fica à vontade. Quiser ligar o microfone aí, pode ficar à vontade, tá? Abre aspas. Mas há dificuldades práticas para implementar essa ideia. Por exemplo, no Brasil existem inúmeras culturas diferentes, indígenas, afrodescendentes, alemães, francesas, sírios. Como constituir um Estado diante de tamanha pluralidade de pensamento e diferença? O Estado não deveria ser o elemento responsável por criar a homogeneização? As leis não seriam justamente uma forma de suprimir as diferenças? Quando sou obrigado a comparecer em um sábado letivo, sendo adventista do sétimo dia, não estou sendo, de certo modo, reprimido pelo Estado? Como conciliar as leis diante dessas necessidades plurais em que um ente, que se pretende ser uno? Complicado, e eu vou te dizer, essa parte aqui tua de o Estado, né, não deveria ser o elemento responsável por criar homogeneização. Teve estados que já tentaram homogeneizar, né, a população, né, historicamente falando, e a gente sabe o que isso resultou. Né? A gente está falando do nazismo, do fascismo, que, né, eles radicalizaram essa questão de homogeneizar. Eu diria que não é, né, e esse talvez seja o grande problema. Ronaldo, eu já te passo a palavra, tá? Porque não, eu sei. É porque quando eu estava pensando lá atrás, né, estudava Kant e até chegava a acreditar, eu pensava que se eu encontrasse um ponto em comum, um ponto universal, eu poderia centrar ou fundamentar ali a minha teoria moral e, a partir dela, resolver todos os conflitos que existiam na humanidade. Né? Mera inocência minha. A gente não é igual. E talvez a única coisa que a gente tem de igual é que a gente é diferente. É todo mundo diferente. Então, eu não preciso afirmar, né, a minha igualdade, mas eu preciso afirmar a minha diferença. E dar uma forma, né, e criar uma forma, e aí a gente está falando aqui de forma mesmo, né, onde todas essas diferenças elas possam vir a desenvolver as suas potencialidades. Eu tenho que criar uma sociedade que dê condições de todos, né, desenvolver dentro das suas diferentes habilidades, das suas diferentes limitações, as potencialidades diferentes que se tem. Então, eu não posso, né, de nenhuma forma, se entrar mais na igualdade, eu tenho que se entrar no diferente, certo? Mas para isso eu vou ter que criar uma lei para todo mundo, então eu volto para a questão da igualdade? Não, porque essa lei, ela pode ser uma lei que abre para todo mundo pensar ou ser diferente, certo? O que é que eu não posso? Eu não posso permitir que um indivíduo viole a possibilidade do outro ser. Que um indivíduo impeça o outro de atualizar suas potencialidades. Que o indivíduo, né, ou que o conflito de interesses venha a violar a possibilidade do outro. Entendeu?
Eu não posso fazer isso. Mas óbvio que isso daqui uma forma de pensar, né? Existe pessoas que vão dizer que é exatamente por esse conflito entre o eu e o outro, né, que eu vou conseguir na minha afirmação. E aí vem pensadores hegelianos, né, e aí vai. Ronaldo. Quando Kant fala da universalidade, ele não fala de uma homogeneização, né? Ele não tá colocando como se aquilo devesse ser homogêneo para todo mundo. Não é isso, né? E John Stuart Mill também fala sobre isso. É assim, eu não posso impor a um país a minha cultura sobre o outro, né? Mas os outros também o outro também não pode vir achar que ele é superior a mim e escravizar determinada cultura, como a gente viu na história, né? Aí eu vou usar o exemplo que ele falou aí dos adventistas do sétimo dia. O Estado entendeu, né, que os adventistas do sétimo dia têm o seu direito de religião, né? A gente tem a ampla religião, e o Enem foi mudado justamente por causa disso, né? Para poder defender esse grupo de pessoas. Porque algumas pessoas do Adventista do Sétimo Dia faziam o Enem, que era subsequente no sábado e domingo, e como eles não poderiam ir, mudou-se a prática do Enem. O Estado reconheceu que um determinado grupo de pessoas estavam passando como se fosse imposição, e aí mudou de uma forma o Enem que pode ser bom para o todo, né? Aí se coloca em 2 dias, um numa semana, outro no outro. E aí esse grupo de pessoas não foram impostos a ele uma coisa que era contra a sua religião. Então o Estado deveria estar em todos os sentidos ligado dessa maneira, onde o que ele viesse a criar como lei fosse bom para todos os indivíduos. Não que todos os indivíduos devem agir daquela maneira, porque senão a gente não precisaria de Estado, as pessoas agiam normalmente de forma natural. E é isso que Kant quer dizer. Quando nossas práticas se tornarem boas e servirem de reflexo para o outro, e aí o outro passa a se comportar daquela maneira, isso vai se tornar tão natural que a gente não vai precisar impor ao outro determinados limites ou regras. Porque todo mundo vai estar agindo como se fosse de uma forma natural, entendendo que o outro também tem a sua liberdade de agir, e o outro entendendo que eu também tenho a minha liberdade de agir. Então, não é uma criação de leis. Ele quer que aquela lei se torne tão natural, e ele vai falar na forma. Ele está falando da forma, e ele está usando, eu acho que quando ele usa a forma, ele está falando, e como Aristóteles usa a ideia de forma lá, é no seu surgimento, né? Que isso já está tão natural que os indivíduos não vão precisar ser imposto a eles certas determinadas coisas. Por isso que a gente necessita de Estado que eu digo para o Estado político. Porque quando o Hobbes também fala do Estado, ele fala de um Estado, mas ele fala de um Estado que o indivíduo se encontra, né? E essa criação do Estado é que necessita, porque alguns indivíduos não respeitam aquele Estado, e necessita que venha um Estado maior, né, que é a união de todos, né, que decide sobre um governante, e aquele governante vai governar o todo como se fosse bom para o todo, né? Então, é porque muitos conceitos, no decorrer da história, a gente, por acontecimentos e experiências, elas vão tomando dimensões diferentes, e aí vai se tornando complexo decidir sobre aquilo, né? Mas se a gente caracterizar e colocar cada coisa no seu lugar, a gente passa a entender como funciona, né? E aí o colega fez aí, a gente vê o Estado, aí quando ele fala de natureza, ele fala da natureza dos indivíduos, de todos os indivíduos, né? Da natureza na sua forma original, que é naquela forma lá de homem, né? Natural, da forma da natureza, né? Mas como a gente não consegue mais viver como um homem natural, aí tem a complexidade do Estado, a gente precisa das leis e das regras, né? E que essas leis e regras sirvam para todo mundo. Aqui no nosso país, o colega citou, né? Não é que não conta a sua ideia, Guilherme, mas você citou vários povos dentro do país, né? Alemão, italiano, mas esses povos que estão aqui, eles têm que seguir a regra daqui, não trazer regras de lá e impor a nós aqui no país, né? E as nossas regras não é porque são nossas regras que a gente vai colocar regras para diminuir eles que estão aqui. Eles estão aqui, então a gente vai respeitar eles como seres humanos, né? Conforme a natureza determina, né? A gente não vai comparar porque ele veio de lá, a gente vai tratar ele dessa maneira, não. Agora, sendo que ele não pode vir de outro lugar e impor regras a nós aqui, né? Agora, ele pode trazer conceitos e culturas que for benéfica para nós. Se for benéfica, ele com o comportamento dele, e aí aquilo serve para a gente, né? E a gente vai passar a usar, né? A se comportar, ter uma maneira melhor de viver. É porque aqui, tanto a ideia de Aristóteles, né? Quanto a ideia de Kant e dos outros filósofos também,
é que a gente consiga chegar ao bem supremo, né? Para o todo. E o bem não visa em nenhum momento, o bem, o bom, não visa em nenhum momento inferiorizar o outro, escravizar o outro, matar o outro, tirar o que o outro tem. Em nenhum momento ele tem isso. Essas experiências, elas acontecem, e por isso que tem que ter um Supremo, que é o Leviatã de Hobbes, precisa ter um Supremo que controle isso para que isso não aconteça. Mas aí o ruim foi o que a gente falou antes, é que essas pessoas, como tomam esses determinados cargos, eles querem ser os imperadores e impor as suas próprias decisões, as suas próprias vontades sobre o outro. E aí é onde complica tudo, né? Onde a justiça, se ela não agir da maneira correta, aí a gente pensa que é uma justiça, aí como foi falado, injusta, né? Porque a lei, ela não existe para ser injusta, ela existe para defender o justo e controlar o injusto, né? E aí a gente cria esses conceitos, o Estado, leis e pá, para poder administrar isso, né? Mas se isso acontecesse de forma natural, a gente não precisaria de Estado, a gente ia agir todo mundo de forma natural, onde todo mundo vive bem. Perfeito, perfeito. Ou talvez o grande problema vem exatamente desse conflito de interesses, né, que muitas vezes não leva a um querer destruir o outro, né, que se contrapõe ao interesse, à realização de determinado interesse, né, como o Robin já coloca lá no próprio Leviatã, e, né, ou a gente tem uma vontade de querer dominar o outro, né? Seja o outro mais frágil, seja o outro, né, aquele que eu gostaria que me servisse, né, por ter determinadas habilidades, etc. Então, vem muito em função, né, dessa questão de conflito de interesses e de dominação, né? E aí a gente tem que entender que o Estado ele pode sim servir a essas pessoas que querem dominar, né? Essas pessoas que querem. Rainer, seja bem-vindo, certo? É, espero você nos próximos encontros aqui, tá? Debatendo comigo, com o Ronaldo, com o Guilherme, com o Jefferson, que não está aqui, com uma galera que frequenta, tá? Seja bem-vindo ao nosso grupo. Né? Isso. Seja bem-vindo. Então, o ponto é sempre esse. A gente sempre pensar que o Estado, muitas vezes, por ter esse poder de estabelecer leis, certo? E fazer as leis ser cumpridas através da força, entendeu? Tem ali aparatos institucionais, tal qual a polícia, jurídicos, né? Que vão, querendo ou não, coagir aqueles que não querem cumprir as leis, ele vai lá e coage. Ó, tem uma lei aqui, eu vou ou você respeita a lei, eu vou utilizar de força para me forçar a respeitar. Então, o Estado ele também pode vir a ser um aparato opressor que estabelece leis que são injustas, principalmente quando tem determinados grupos ali é, dando conta disso, né? Dando, vamos dizer, dominando, né, aquele local. É o problema, porque fere a autonomia do ser, né? Fere a possibilidade da gente ter essa sociedade que você colocou aí, onde as pessoas são livres, onde a gente tem igualdade, onde a gente vai ter tratamento humano para elas, certo? Então, tudo isso são coisas que estão sendo consideradas aqui, estão sendo pensadas, e a gente tem que parar para, né, para colocar, porque a forma como o nosso Estado se constitui talvez seja distante disso daí, né? Muito distante. Guilherme, quer de falar alguma coisa, Ronaldo? Não? De boa? Certo. Bem, gente, então é bom a gente colocar outra coisa que o Ronaldo falou, né? Que é a questão que, como se ele estivesse falando da forma em Aristóteles, né? Gente, a gente não consegue violar leis naturais. Esse é o ponto aqui muito forte. Porque se eu tenho uma lei que ela é tão forte quanto uma lei natural, eu não consigo violar nem que eu queira, certo? Eu gostaria de me teleportar aqui, sei lá, vou me teleportar para, sei lá, Copacabana, né? Ver o pôr do sol lá, porque lá escurece mais tarde. Vou, né, me teleportar para
sei lá, mas eu não consigo romper uma lei natural, né? E aí, talvez Kant ele esteja colocando, pensando nisso, é algo tão sólido, tão forte, que eu não consigo romper, da mesma forma como eu não consigo romper com a lei natural, né? É complicado, certo? Mas ele está pensando um sujeito moral muito forte, muito forte. E talvez aí seja algo que é mais idealizado do que factual, né? É algo que está mais na idealidade do que na factualidade, ok? Uh, siga, a gente segue, gente. A gente segue. Só uma coisa, a gente tem 6 minutos, né? Porque às 7 horas a gente acaba encerrando, né? O povo já tá saindo, já tem que sair, já tem outros compromissos. Bem, então a gente poderia parar por aqui, tá? Porque ó, próximo domingo a gente continua, a gente vai ver, né? Vai enumerar agora alguns deveres segundo a divisão habitual dos mesmos em deveres para conosco mesmos, né? E para com outros homens. E em perfeitos e imperfeitos. É uma nota de rodapé aqui do Kant. A gente pode ler a nota. Cumpre notar aqui que me reservo inteiramente a divisão dos deveres para uma futura metafísica dos costumes. Olha ele aqui já pensando o livro que ele vai escrever posteriormente, né? Encontrando-se esta aqui, portanto, tão somente como a divisão a meu bel prazer, para ordenar os meus exemplos. De resto, entendo aqui por um dever perfeito aquele que não dá venha a qualquer exceção em proveito da inclinação. E tenho, então, não apenas deveres perfeitos externos, mas também internos, o que vai contra a terminologia adotada nas escolas, mas que não pressiono advogar aqui, porque tanto faz para o meu objetivo se isso me é concedido ou não, né? Então, ele vai dizer que são deveres para consigo e deveres para com outros, tá? O Kant ele já está pensando na metafísica dos costumes, que é onde vai estar a doutrina das virtudes dele e a doutrina do direito, certo? Por quê? Porque ele vai dizer, e isso é parte da própria estrutura kantiana, que a gente é insuficiente do ponto de vista moral. E é só pelo fato de a gente ser insuficiente do ponto de vista moral que a gente vai precisar de leis, certo? Leis estatais, que a gente vai precisar da política e do direito para poder conciliar, né, os conflitos de nossos interesses. Perfeito, Guilherme. A gente já está encerrando, certo? Então a gente retoma daqui. Eu agradeço a todo mundo que ficou, certo? Ao Guilherme, ao Ronaldo, ao Carlos, ao Ronaldo Luiz, ao Ronald, a todo mundo que participou. Muito obrigado, certo? Vamos continuar, porque a partir daqui é só pancada, é só metafísica para frente e vai dar margem para toda desse debate que a gente tem tendo aqui. Comunidade, indivíduo, questões de direito, questões, certo, de a gente ter deveres para consigo e deveres para com outros, né? Parece que a gente está até escutando de vez em quando, né? Agora, aquele ditado, né? Vem ecoando na mente. Mas você só fala de direitos, não fala dos seus deveres e tudo mais, né? Então, é o que está posto aqui, tá? Então, gente, eu só tenho a agradecer, certo? Você ficou aqui até agora e tem interesse, entre lá no nosso grupo no WhatsApp, nos procure via Instagram, ok? Que a gente vai ter o maior prazer e satisfação em ajudá-lo em, né, tem gente aqui que está fazendo mestrado, que está elaborando sua dissertação, certo? Tem gente que está na graduação, que está ali no seu PIBIC, certo? Tem gente que não está nem na universidade, está participando também. Então, é isso. Acredito que seja pau para toda a obra, tá bem? Ronaldo, gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar? Só agradecer, né? Eu fico feliz de estar num domingo, que nem eu já falei no comentário, domingo, né? A gente aqui discutindo sobre filosofia. Poucas comunidades que a gente encontra, né, com essa vontade, né? Então, parabéns pelo trabalho, né?
para acompanhar aqui na medida do possível. E aí a gente está aí, é isso aí, né? Vamos fazer filosofia, levar filosofia para outros espaços, para outras pessoas, para a gente poder entender, né, a sociedade como um todo, segundo Kant, né? E não só isso, né? Outros critérios, outros conceitos também que precisam ser discutidos, né? E em busca dessa felicidade que a gente tanto almeja, né? Valeu, obrigadão aí, um bom domingo para todos. Satisfação. Um abraço, Ronaldo. Um abraço, galera. Até mais aí. Até mais. A gente se vê.